fazer uma primeira aproximação sobre o Estado. Como é que nasce o Estado, né? Muita gente discute isso, há opiniões divergentes sobre esse assunto. E nesse livro aqui, ó, Indagação sobre os Limites da Ação do Estado. Esse livro foi publicado ano retrasado e nele eu tentei deixar claro diversas coisas, né? Inclusive, a pesquisa era essa: o que o Estado pode fazer comigo? O que o Estado pode me proibir ou não proibir? O que eu sou obrigado a fazer? O que eu posso, o que me é permitido fazer? Mas para isso eu vou lentamente explicando como é que isso surge, né? Vamos lá para a origem dos nossos tempos. Vamos lá para a origem das tribos, né? Então as pessoas viviam no campo, a caça de alguma coisa, com aqueles, a gente pode imaginar isso, né? Aqueles casacões que eles tiravam dos ursos, dos carneiros, para se vestir, para suportar frio, e de repente eles começam a lutar com os animais, mas os animais eram mais fortes, dependendo do tipo de animal, e aí então você tem, a pessoa começa, o homem começa a desenvolver algum tipo de arma, algum tipo de defesa, ele imagina aí um escudo, ele começa a preparar alguma faca com pedra, depois ele vai descobrir o ferro, depois ele vai então se aprimorando pouco a pouco para poder ter meios e instrumentos de defesa. Aí ele prepara uma lança com bambu para poder matar um animal, uma seta, né? uma flecha para poder atirar no animal. Enfim, ele vivia ali tranquilo numa estrutura absolutamente rudimentar. Mas ele tem um outro grupo também, e ele tem uma outra tribo. E de repente elas se chocam, elas se encontram. Por quê? Porque o homem era nômade, né? Esses grupamentos. Eles saem de um local, vão para outro local. Por quê? Porque até plantar, até colher, de repente começa a não dar nada, as árvores deixam de ter os frutos, porque a alimentação é necessária, os peixes podem, de repente, numa época, não produzirem bem, então ele se desloca. E no se deslocar, cruza com outros grupos, com outras tribos. E aí então começa a conhecer um estranho, começa a ter o contato com o diferente, com o outro. Daí surgem lutas, eu vou passar um pouquinho por cima disso aí, surgem lutas, Bom, e de repente, como é que nasce o Estado? Como é que a gente pode ter característica de um Estado, né? Os grandes autores da Antiguidade, Platão e Sócrates, por exemplo, e Aristóteles na sequência, primeiro Sócrates, Platão e Aristóteles, para ter a ordem certa, né? Eles discutem isso e dizem, olha, esse tipo de sociedade nasce naturalmente. Por quê? Porque as pessoas que fazem as coisas individualmente, de repente precisam fazer coisas que não conseguem fazer sozinhas. Então precisa de um grupo, precisa de unir forças. E daí começa a surgir rudimentos do Estado. Não tem nada com o Estado ainda, hein? Mas começa a surgir um Estado rudimentar. Então eles dizem que o Estado nasce naturalmente. Quer dizer, o homem se encontra com outros homens e vai fazendo a sua comunidade. Bom, vão passar aí os séculos, né? De repente surgem alguns autores, eu vou dar o nome deles, Thomas Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, e eles vão discutir isso de novo, né? E especialmente Locke e Hobbes vão discutir e vão ter opiniões absolutamente diferentes. Eles dizem, Hobbes diz especialmente no livro chamado Leviatã, o seguinte, olha, realmente teve o Estado, né? E havia essa confusão toda, havia a morte de um pelo outro, de tribos contra tribos, até que os homens chegaram a uma solução de dizer, olha, vamos fazer um pacto, fazer um contrato entre nós mesmos, porque para não nos matarmos mutuamente, né? Vamos fazer um acordo, então nós poderíamos entregar isso para alguém, para um grupo, para alguns homens, algumas mulheres que dirigiriam isso. Então nós evitaríamos a morte violenta, né? E daí teria nascido o Estado através, portanto, de um pacto. Ele diz taxativamente, os homens se reúnem, discutem a forma pela qual isso vai ocorrer e decidem criar um ente que ele rotulou de Leviatã, que é o ente que devora tudo e todos. Leviatã é um monstro da Bíblia, Behemoth, né? E que então cuidaria dos problemas todos e não mais deixaria com que um matasse o outro.
Estas decisões passariam por um grupo para decidir quem tem razão e solucionaria pacificamente os conflitos. Teria aí origem o chamado judiciário, teria aí origem o governo, portanto um Estado, uma forma ainda precária de Estado, né? E estes então resolveriam como é que faziam a pactuação dos seus problemas. Diz Hobbes, o homem abre mão de todos os seus direitos, de todos. Ele renuncia aos seus direitos individuais para ter garantias públicas de segurança. Diz Locke, de outro lado, não, o homem não abre mão de nada, ele abre a mão apenas e tão somente da sua segurança. Hobbes seria o pai do governo forte, do governo totalitário, né? Quer dizer, eu abro mão de tudo para o enfácio do governo. E Locke, então, seria o pai do libertarismo, quer dizer, seria o pai ele criaria um governo em que eu não renuncio a nada, ao contrário, eu permaneço como estou, permaneço livre, apenas eu outorgo ao Estado a competência de tratar da minha segurança. Essas ideias todas vão evoluindo, e já se combate, e fala, não, mas nada disso, onde se viu um pacto, não há pacto. O que há simplesmente é que quando alguém quando alguém briga com alguém, ele domina, e portanto ele sujeita. Daí teria a origem do Estado, teria esse caráter de dominação. Então, alguém domina alguém impõe as suas regras e o outro simplesmente adere àquilo, tá certo? Há um livro muito interessante sobre isso, que é um livro, A Origem da Ordem Política, de um japonês, professor da Universidade Americana, e escreveu sobre isso também, que já não mais prevalece esse tipo de complicação, de dominação e tal. Mas, de outro lado, há autores notabilíssimos que assim falam. Por exemplo, eu vou fechar essa primeira exposição falando sobre Foucault. Michel Foucault, um grande filósofo francês, deixou inúmeras obras publicadas, todas traduzidas para o português e publicadas aqui no Brasil. Ele diz, olha, realmente a estrutura é de dominação, né? Não há... Por quê? Porque ele vê o poder, o exercício do poder, não como uma forma hierarquizada, mas como uma forma que existe em todas as relações humanas. Por exemplo, há poder na relação aluno-professor, pai, filho, mãe, filha, condomínio, clube, cidade. Em todos os pontos de contato onde eu vejo o outro, eu tenho um tipo de dominação. Desde uma relação amorosa, veja só, quando homens tentam se aproximar de uma mulher, agora o reverso já é verdadeiro também, a mulher assume seus desejos na sociedade e também pode desejar o homem que quer, mas vamos ficar no primeiro exemplo, que é mais tradicional. O homem no flerte, ele vai tentar dominar a outra. Veja que interessante, o ato de sedução é um ato de poder, né? Ele vai atrás, ele tenta, ele manda uma rosa, ele paga um jantar caríssimo com champanhe, ele vai aos poucos quebrando a resistência da mulher. Dominação. Isso é dominação pela sedução. Ele não está se impondo, ele não se impôs à mulher, mas simplesmente ela cativa. E hoje o que se passa no governo, em todos os governos do mundo? Você tem motes, você tem palavras de igualdade, eu quero dar liberdade ao povo, eu quero ter igualdade, vamos terminar com a desigualdade, eu quero instrumentos de inclusão social, nada de diferenças de classe, de cor, de sociedade, nada disso. Eu tenho que incluir esse pessoal para poder termos uma sociedade mais igualitária, mas isso tudo são discursos de tapeação, discursos de conquista, discursos para eu refrear a resistência daqueles que são críticos de uma determinada situação de governo. Então eu tenho hoje um governo, uma dominação, um tipo de Estado, né? A criação dessa estrutura toda como impositiva, mas através não mais
do que se chama de imposição, de ditadura, nada disso. Eu tenho a imposição através de estratégia. É a estratégia que domina o nosso mundo hoje. Então tá aí. Veja, eu fiz uma rapidíssima, claro, evolução de como nasce o Estado. E o Estado nasce numa sociedade em que nós temos que ter, por exemplo, população, temos que ter um território, temos que ter uma segurança, temos que ter exclusividade de tributação e temos que ter o governo. Ficou claro? Qualquer coisa, questione e eu explico em outra oportunidade. Tá bom? Um grande abraço.